Salve, salve quilombolas! Estamos aqui para gravar o 8º episódio do Papo de Quilombo. Estamos aqui com Leonardo Bora e Gabriel Haddad, os carnavalescos da Grande Rio, para contar um pouco sobre esse processo do Carnaval de 2024. Mas antes disso, agradecendo que vocês aceitaram esse bate-papo com a gente. Para iniciar, gostaríamos que vocês apresentassem um pouco da trajetória de vocês dentro da Grande Rio, como é que foi esse processo até chegar em 2023, preparando o Carnaval de 2024. Bem, olá gente, tudo bem? Imagina, o prazer é nosso receber vocês aqui no Barracão. A gente fala que é quase que uma casa aberta, né, Léo? A gente adora conversar sobre carnaval, papear. Então sejam muito bem-vindos aqui, quando quiserem, a casa está sempre aberta. Só reiterar, né, tudo que o Gabriel falou, é sempre uma alegria poder conversar. E essa trajetória aqui na Grande Rio, ela começou no pós-carnaval de 2019. A gente havia apresentado o Ibaco Bango. E ali naquele pós-carnaval começaram algumas conversas e esse desejo da escola de seguir por um outro caminho narrativo. Eu acho que passou muito por essa dimensão narrativa, né? Era uma escola que estava se reconstruindo a partir da base, a partir do trabalho realizado na Pimpolhos, com a Tassiana, porta-bandeira, o mestre Fafá, todo um trabalho com as alas de comunidade. E aí esse convite chegou pra gente, a gente pensou muito, negociou muito, né, discutiu muito, e quando rolou o aceite para valer, assim, a gente recebeu uma tarefa incrível, né, que era desenvolver um enredo muito potente, muito esperado pela comunidade caxiense, em homenagem a Joãozinho da Gomeia, Tata Londirá, um enredo que gerou uma pesquisa que ainda está se desdobrando, né? Porque as pesquisas elas não acabam com o desfile, então foi um processo de mergulho na memória desse babalorixá, de tudo que ele representou e representa para o povo de Axé, para a Baixada Fluminense, para Caxias. E foi um processo muito rico, muito novo, né? A nossa estreia no especial, chegar numa escola do especial que estava disposta a disputar título, a se reinventar, né? Uma reinvenção olhando para o passado. A Flávia Oliveira, que desfilou com a gente, ela utilizava sempre essa imagem, né, do Sankofa, que era uma escola que estava olhando ali para sua fundação, para os primeiros carnavais. Então era um enredo que conversava muito, né, com os Santos que a África não viu, com Águas Claras para um Rei Negro, com o Mito Sagrado de Fé. E foi uma emoção muito grande, né? O desfile que meio que uniu toda a escola, e um processo ainda de descobertas para todo mundo. Aí veio a pandemia, né? Foi um período terrível ali da pandemia de Covid-19, quando a gente lança o Exu, né? Em 13 de junho de 2020. Que foi um enredo gestado durante a preparação do Tata Londirá. É muito bom quando a gente trabalha numa agremiação em que é possível dar continuidade a uma linha de raciocínio e a uma continuidade de diálogo, né, com todos os atores sociais envolvidos no que é uma escola de samba, que vai muito além do desfile em si. Parece que o enredo foi construído junto do outro, né? Que é quase que parte 1, parte 2. Né? Um vai levando ao outro de tanta força que a gente descobriu no enredo de 2020, né? E aí também junto à comunidade caxiense. Durante as pesquisas do todo o material jornalístico e tudo que há sobre a vida, e principalmente as memórias orais do Joãozinho da Gomeia, sempre, inevitavelmente, Exu se fazia presente. E aí a gente ficava reunindo, eu, Gabriel, Vinícius Natal, né, trabalhava conosco e participou de todo esse processo de pesquisa. A gente ficava reunindo material ali, mexendo nesse material, de modo que já na comemoração do vice-campeonato a gente falou, não, o próximo é Exu. E aí, enfim, foi
processo de construção de carnaval totalmente atípico, muito diferente, acho que de tudo, porque foi um carnaval que a gente, quando lançou, não sabia quando seria o desfile, e foi um lançamento, assim, intencional naquele momento para afirmar essa energia, né? Para dizer, olha, a gente não sabe quando vai ser o desfile, né? Por enquanto estamos seguindo todos os protocolos e em espera, mas é preciso lançar essa mensagem ao universo e continuar de alguma forma, ainda que à distância, ritualizando. E depois houve o adiamento, então foi um processo exaustivo, né? Foi muito quase 2 anos foi. Com o enredo, né? A gente lança dia 13 de junho e desfile é 23 de abril. 23 de abril de 2022. Então são quase 2 anos após o lançamento do enredo. E aí deixou a gente um pouco angustiado, né? Ficou muito ansioso para que aquilo acontecesse. O adiamento deixou as pessoas dentro do barracão também muito nervosas, angustiadas, porque era um carnaval que não acabava. Né? Não tinha fim, era sempre, a gente achava que ia ser, não ia, ia ser, não ia. E apesar de tudo, a gente já tinha começado o carnaval um pouco mais tarde, né, pelas incertezas e tudo mais. A gente começou a construir o carnaval em outubro, então já foi um tempo que a gente perdeu, então estava tudo muito acelerado. Né? Mas por bênção de Exu, por sorte, foi tudo... Nunca foi sorte, sempre foi um desfile maravilhoso e essa coisa que é difícil mensurar, assim, é um momento muito especial, o primeiro título da escola. Então eu vou falar, eu enquanto torcedor da Grande Rio, eu agradeço. Eu agradeço pelo trabalho, pelo resgate e pelo título, né? Porque eu acho que eu até falei com o Gabriel quando a gente foi na decisão do samba, que teve o programa na Globo. Sim. E aí depois vocês foram pra quadra, e aí na quadra que foi dito qual era o samba enredo vencedor. E ali foi um êxtase todo mundo, eu tenho até aquele vídeo da gente dançando. Foi maravilhoso aquela sensação de que naquele momento pra gente foi, tá acontecendo, vai acontecer o carnaval, ele vai voltar realmente, né? Porque a gente também tava nessa incerteza de, porque antes vai ser no meio do ano, vai ser quando, que não sei o que. E aquilo ali foi um start pra gente que tava ali na quadra naquele dia, de entender e falar, não, o carnaval vai acontecer de fato. Né? Teremos desfiles. E acho que essa palavra foi um êxtase. Inclusive o campeonato, né? Isso aí também. Esse dia acho que se procurar bem a gente ainda tá lá. O Rafa que trabalha com a gente, tem dificuldades para chegar na quadra, né? Então é impossível entrar em Caxias. Eu já tava. Eu cheguei, eu encontrei o Natal. Ele já tava tão transtornado, já de nervoso pelaquela situação. Nós fomos na quadra, a gente chegou, acho que era meio-dia. Nossa. Tava vazia ainda, depois começou a encher. A gente não conseguiu andar, mas na quadra. Fala pra nós qual foi o balanço de vocês, que vocês tiveram, né? Sobre o último carnaval que homenageou o grande sambista Zeca Pagodinho. Qual foi a sensação que vocês tiveram após o desfile, né? Porque a gente não pensa muito, não joga muito peso na questão da decisão do resultado, mas sim de entender todo esse processo, que também foi um carnaval praticamente colado um com o outro, né? Saíram de um carnaval que deu o primeiro título para a escola, e já entraram no outro, que era também um pedido da escola, que era alguém que representava, assim como foi o Joãozinho, como o Exu também trazendo a Estamira, e o Zeca também de Xerém, que também é da localidade, e era um pedido da comunidade da escola, né? Então como é que vocês tiram esse saldo desse último desfile? E aí, como se fosse, né, falando basicamente, era uma triade que vocês fecharam, né? Esse é do Joãozinho, Estamira com o Exu e o Joãozinho com o Ogum. Verdade. O Joãozinho não, Zeca com o Ogum. Na verdade, todos esses enredos que a gente construiu aqui na Grande Rio, eles têm essa forte ligação com a escola, né? E com esse corpo desfilante, com essa comunidade que desfila, que frequenta a Grande Rio, com torcedores que frequentam a escola de samba e o ano todo, né?
Então, quando a gente pensa no Joãozinho da Colmeia, a gente vê uma ligação com tudo aquilo que a gente imaginava que seria importante a gente ver na avenida cantado pelos componentes do Duque de Caxias. E isso se desdobrou no Exu e também se desdobrou no Zeca. Né? Como é que a gente conseguiria construir mais um desfile, depois desses dois, né? Mais um desfile que faz essa ligação comunidade da escola com o corpo desfilante total, né? Porque muita gente só aparece um dia, não sabe disso. Mas como que a gente conseguiria fazer essa reunião e fazer com que essa massa fosse crescendo ali durante todo o ano? Né? E aí, voltando a 2020, porque como se tudo fosse um corpo só. E nisso a gente chega no Zeca. Né? Bem, vamos trazer o samba para dentro da escola, né? O samba de roda, né? O samba de terreiro, para dentro da escola de samba, e a gente olhar para essa construção, né? Enquanto algo espetacular do Rio de Janeiro. Né? Não só da região central, mas também da Baixada Fluminense. Né? Então, o Zeca escolhe Xerém para viver, ele é apaixonado por Duque de Caxias, é um apaixonado pela Grande Rio, pelas escolas de samba, pelo samba, e a partir da construção do enredo sobre o Zeca Pagodinho, a gente tem também uma grande homenagem ao samba, ao mundo do samba. Então, a gente trazia a importância do pagode. Era um enredo metalinguístico, né? Era um desejo nosso, depois dessa avalanche que foi Exu, de energia, de vivência, e num carnaval que foi muito longo, celebrar isso durante esse pré-carnaval curto, que foi, não parece, mas 2 meses faz muita diferença no calendário interno de uma escola de samba. E é curioso que ainda na fase, né, ali durante os primeiros meses de 2022, no pré-carnaval do Exu, a gente já vinha trabalhando a ideia do Zeca, né, e as pessoas falavam, agora tem que ser Ogum, tem que ser Ogum, tem que ser Ogum, tem que ser Ogum. A gente não, tem que ser Ogum, vamos olhar para isso. E foi interessante, assim, porque quando a gente apresentou a ideia para a escola, né, para a diretoria, que foi ainda antes do Exu, de início falavam, mas vocês estão com essa vontade de falar, né, do Zeca, fazer um enredo mais leve, né, que fica essa coisa, mas Exu é tão... Essas categorias, né, Exu é uma coisa tão densa, agora vocês vão falar do pagode, vão falar a gente não tem sentido essa questão, né? A gente quer celebrar, quer festejar, meio que já antevendo o êxtase que seria o campeonato e brincar. Eu acho que era um enredo que tinha um espírito, teve um espírito muito brincalhão, muito, assim, foi um processo criativo muito gostoso e uma vivência muito gostosa, né? Porque esses enredos, essa palavra não apareceu quando você falou, Gabs, eles tratam de território. Né? Então, cada um desses enredos ele passou por algumas territorialidades que nos ajudam a pensar o que é a cidade do Duque de Caxias, a Baixada Fluminense como um todo, Rio de Janeiro e, por extensão, Brasil. Né? Então, a gente está pensando lugares e o que esses lugares eles contam, o que esses lugares eles guardam na memória, o que esses lugares ritualizam, vivem, falam. Cabe a gente escutar e transitar por eles. Então, o Zeca foi mais uma possibilidade de trânsito por esses territórios, por essa velha baixada, como escreveu Ney Lopes. Então, todo esse universo mítico de Xerém, que já virou um cenário tão importante para pensar o samba carioca e o pagode, nos levou a um passeio geográfico e afetivo por outros lugares da obra do Zeca. Né? Então, pensar uma ideia bastante expandida de subúrbio, do plural, né? Os subúrbios que formam a macro-região do Irajá, que é o berço do Zeca, meio que propondo uma ponte, né, Madureira, Xerém, que era o final do enredo, né, o quintal do Jaqueirão, recebendo a águia altaneira da Jaqueira, né, a Portela, a Escola do Coração do Zeca. E a vivência com o Zeca foi incrível, né? Foi um processo assim, de troca, de audição, de convívio, de bebedeira. Foi muito, muito impressionante tudo. A reta final da preparação do desfile foi complicada, né? Houve um incêndio, um maior ateliê, né? Onde eram confeccionadas 5 ou 6 alas da escola.
E quando isso acontece, assim, faltando 2 meses para o desfile, é preciso criar uma operação às pressas para reorganizar. Então, o barracão aqui na cidade de Samba precisa ser todo reorganizado para comportar esse volume grande de peças. A escola não reduziu absolutamente nada com relação ao projeto, né? Quando ocorreu um incêndio, felizmente sem nenhuma vítima, né? Apenas danos materiais. O livro delas ainda não havia sido enviado, então a gente pensou, talvez reduza algumas alas, altere. Nada foi alterado, o projeto foi integral para a avenida e isso exigiu muita coisa, né? Muita organização, muito... Então foi uma reta final assim, exaustiva para quem participou. Foi muito cansativo. E o desfile em si, pra gente, foi uma delícia. Foi muito gostoso, foi muito feliz, foi muito... Que é aquela coisa, assim, a gente sabe que ocorreram problemas técnicos, a luz, algumas alegorias, né? Agora, é aquela coisa, não sei até que ponto isso afeta a nossa vivência durante o desfile. São questões técnicas, a gente sabe que é um julgamento, é uma competição e o julgador ele pode ou não despontuar a escola, a depender da interpretação dele, né, se aquilo afetou ou não. No caso, nós fomos despontuados desses problemas de iluminação, mas o desfile em si pra gente foi feliz. É estranho falar que todo desfile é feliz, né? Mas tem alguns que são mais felizes. A gente achou uma comunicação muito legal para o público. O samba estava rendendo muito bem. A gente estava muito alegre durante o desfile. Falando já sobre o carnaval atual, né? Falou, até chegar a este momento, o enredo da escola para o ano de 2024 é O Nosso Destino é Ser Onça, que é bastante intrigante para a gente. Quando a gente olha esse título, já pensa várias possibilidades do que podem acontecer, né? Sobre falar sobre isso e também sobre as formas que podem trazer, né? Conhecendo o trabalho de vocês. Vocês poderiam contar um pouco como foi a escolha do tema, o desenvolvimento do enredo, e qual é a mensagem que vocês buscam transmitir para o público da comunidade e quem gosta das escolas de samba, e até para quem não, para aquelas pessoas que só assistem no dia do desfile. O tema a gente já vinha pensando há algum tempo. Né? O enredo é baseado no livro Meu Destino é Ser Onça, do Alberto Mussa. E quando a gente o Léo teve o primeiro contato com o livro, ele já ficou encantado. Eu fui ler o livro e a gente falou, nossa, eu acho que é um enredo. Isso em 2017. 2017. Eu acho que dá enredo. E dali a gente passou a construir, tentar desenvolver o tema, o que a gente gostaria de falar na construção desse enredo. E ele acabava ficando sempre ali, vai, e agora não é a hora. Aí o outro foi na frente. Isso acontece sempre, acho que em todo carnavalesco, todo mundo tem diversas ideias, e a gente vai construindo, a gente vai entendendo os momentos. E a gente entendeu que o momento agora da Grande Rio era também trazer um tema que é muito caro para a escola, né? Um tema muito querido para a escola, que é quando a Grande Rio resgata os povos originários, os povos indígenas, e que leva para a avenida toda a cultura, aí, desde a Amazônia, a Rio de Janeiro, né? E o desenvolvimento do desfile ele parte do livro do Alberto Mussa, onde ele escreve o mito do Tupinambá da criação do mundo, né? E a partir daí a gente desenvolve todos os setores, a setorização da escola. É interessante que no mesmo caderno que a gente desenvolveu e pesquisou na época, o Bispo do Rosário, que foi o primeiro que a gente desenvolveu para Cubambo, a gente desenvolveu a primeira ideia na época, Meu Destino é Ser Onça, depois a gente colocou nosso justamente para... No sentido de coletividade. Para pluralizar, foi uma opção recente. Então, estava caminhando junto ali, teve esse longo tempo de maturação, porque o livro nas palavras do próprio Mussa, a restauração do mito Tupinambá da criação do mundo
que é a base para a compreensão do ritual antropofágico e de toda uma cosmovisão da formação da população tupinambá. que tem a onça enquanto um símbolo supremo, né? Que é uma divindade, é a divindade criadora e é o ser mais perfeito, né? É o grande devorador. E é o ser que tem o poder de criar e de destruir o mundo. Então é o que orienta, tem uma dimensão dual e circular, assim como o Exu, que é muito interessante. Então o enredo vai narrar essa visão, esse processo de criação. E é curioso, né? Porque o enredo do Rei que Bordou o Mundo, né, sobre o bispo, ele tinha essa imagem síntese do manto, né? E agora a gente volta a pensar um outro manto, que é o manto Tupinambá. Um deles vai ser desenvolvido ao Brasil, né, vai ser desenvolvido pela Dinamarca nesse amplo debate contemporâneo envolvendo, né, o sequestro, o roubo, a pilhagem, né, de tantos artefatos originários das Américas, dos países do continente africano, dos países do Extremo Oriente, enfim, que foram nesse processo colonial roubados, acho que a palavra é essa, né? Traficados, levados para países europeus e que estão lá em instituições museais, às vezes nem em condições ideais. Então o enredo, a partir dessa visão, ele se desdobra para ir pensando uma simbologia da onça enquanto peça fundamental para a gente pensar Brasil, brasilidade, esse país que está no continente americano, essas grandes civilizações que dialogavam, né, que se misturavam. O Mussa narra no início do Meu Destino é Ser Onça. A gente está falando de uma cosmovisão de pelo menos 11 mil anos. Hoje já há pesquisas que nos levam a... Então a gente está buscando uma raiz muito profunda de uma visão, de um entendimento de mundo, de povos que dominavam tecnologias e se comunicavam com, né, no caso dos Tupinambás, eram povos que ocupavam todo o litoral brasileiro, mas se conectavam com as regiões amazônicas, com as outras, as ditas civilizações andinas ou mesoamericanas. E aí a gente vai navegando, vai pegando esses rios imaginários para pensar essa simbologia, evocando inúmeras narrativas de outros povos e nações indígenas brasileiros, pensando como essa visão se desdobra nos cruzos religiosos brasileiros, pensando principalmente nas encantarias, nos encantados, como esse imaginário é traduzido numa nova interpretação de Brasil, que também funde tudo isso, por exemplo, no movimento armorial, que tem a onça também como um símbolo fundacional de país. Essa onça que também se transforma em corpo festivo, folião, e que hoje é um símbolo muito poderoso para uma série de coletivos que, enquanto bandeira de luta, né? Enquanto símbolo reivindicatório, símbolo da luta pela demarcação, símbolo da comunidade LGBTQIAPN+, símbolo de coletivos feministas. Então, é essa onça que hackeia uma história oficial, é uma onça que adia o fim do mundo, né? Se os Tupinambás, como no livro do Mussa, batiam o cajado para celebrar, né, essa onça celeste, impedir que ela comesse a lua, que seria o fim do mundo, né? Hoje a gente bate os nossos cajados em defesa, né, da biodiversidade, dos povos originários, dos povos de terreiro. Então o enredo é essa mensagem final do enredo. Né? De fato o fim do mundo. E tanto o fim do mundo individual, que é a morte, né? A gente defende um ou outro, por isso que o nosso destino, né? Por isso que é nesse sentido coletivo, que juntos vamos adiar o fim do mundo de maneira individual e de maneira coletiva, né? Acho que é a mensagem final do universo. É um tornar-se onça enquanto metáfora para a luta. Né? É uma eterna devoração, é mais um enredo que tem essa coisa da devoração, né? Da boca que tudo come. É um enredo bem exusíaco. Né? Bem, quando vocês acabaram
acabaram de falar, assim, foram encaixando algumas coisas assim no meu, cara, é muito isso. E também parte dessa ideia de território, né? Que é uma pergunta que as pessoas fazem, agora vocês não estão falando de Caxias. Eu falo, mas Caxias não é terra indígena? Então, a partir dessa visão... generaliza. Agora é a Amazônia. Não só a Amazônia. A Amazônia também. Mas Rio de Janeiro, Caxias. Agora, lá na avenida, em fevereiro, tudo isso vai ficar, obviamente, mais... A ideia da defesa mesmo do popular, da mãe defendendo o seu filho, ela vira uma onça para defender, a comunidade para defender a sua escola também vira onça, que é aquela coisa que ninguém pode falar mal da escola a não ser um componente que está ali no dia a dia. Então, tipo, é uma questão de todo mundo virar onça, de fato, dentro desse sentido. E aí, dentro do processo, como está ocorrendo a construção das fantasias, dos carros alegóricos, como é que vocês trabalham nessa divisão, né? A gente vê muito o carnavalesco solo com uma equipe. E aí vocês, uma dupla, como vocês dividem? Vocês fazem todo o processo juntos? Ou um fica responsável pelas fantasias, o outro pelas alegorias? É um processo muito coletivo também, né? A gente desenvolve tudo junto. A diferença é que o Léo faz técnica de desenho. Eu não desenho à mão, o Léo desenha à mão, e eu faço os projetos no computador e com toda a nossa equipe participando junto da criação também. A gente está em fase de fim de protótipo e já engatando o protótipo de outras roupas importantes para o desfile, para que a gente garanta que essas roupas vão ser feitas para a avenida, já iniciando o processo de reprodução, com costura, com encomendas de tecidos especiais, que a gente sabe que demora um pouco mais para chegar. Então, a gente está nesse processo de transição, de terminando algumas fantasias e já engatando a reprodução e a alegoria, já em fase de escultura, fibra, pintura e já subindo algumas ferragens também. Quais são os principais desafios estéticos que vocês encontraram nesse tema, carnavalizar esse enredo, que é tão importante, e a intenção de vocês manterem esse estilo que vocês carregam desde a Cubambo, que já virou uma marca, a gente já consegue reconhecer um trabalho de vocês só por olhar, e com essa questão de da Grande Rio manter uma sequência, com vocês, já indo para o quarto carnaval, e pensando sobre manter o que já vem dando certo, mas trazer inovações. Como fica esse trabalho de pesquisa, como é importante essa abordagem em vocês? Bom, o trabalho de pesquisa ele é permanente, ele não para, né? Aí depende do que a gente também entende por pesquisa, né? Porque a gente entende que uma conversa na mesa, na frente da quadra, talvez seja a pesquisa mais importante para a feitura de um enredo, né? Essa pesquisa que é vivência, né? Que é vivência, que é troca, que vai muito além de uma pilha de livros em cima da mesa. E esse trabalho ele não para, né? Eu acho que a cabeça fica ali vasculhando e pensando o tempo todo. Assim como os outros enredos que a gente desenvolveu aqui, que desenvolvemos anteriormente, eu acho que o nosso Destino Aceronça, que agora está sendo materializado aqui no Barracão, ele é um enredo que exige muita responsabilidade, porque ele aborda uma cosmovisão absolutamente complexa e fantástica, é um mito de criação do mundo que nos leva para uma potência alegórica, imagética, poética muito forte, né? Então isso abre 1000 possibilidades estéticas e aí com muita curiosidade, com muita energia, com muita responsabilidade, a gente vai tateando e buscando os caminhos a partir do diálogo, a partir da audição, a partir das pontes que a gente vai construindo com outros artistas. Então, está sendo muito legal o processo de diálogo com artistas indígenas, entendendo houve uma matéria até da revista Piauí falando em Levante, né? O Levante da arte indígena contemporânea, com tantos artistas incríveis expondo e produzindo obras extremamente potentes, ocupando os espaços, né,
dedicados à arte contemporânea e propondo intervenções em outros campos. Tudo isso circula, né, por esse espaço de criação aqui no Barracão. Então é um trabalho permanente, que extravasa. E tem sido muito rico, porque há uma dimensão abstrata que nos fascina, que é essa dimensão do delírio, da pura potência, da circularidade, do rito. Do enredo. Né? À medida que a gente vai fazendo a pesquisa do desenvolvimento do enredo, a gente vai também esbarrando em coisas incríveis que levam à imagética do desfile, sabe? Então, à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai criando, vai conversando, essas imagens de delírio pela flor vêm aparecendo junto, e eu acho que é onde a gente gosta de trabalhar, onde a gente gosta de viajar, esse processo delirante, né? Esse processo ligado a diferentes materiais, a utilização de diferentes materiais que não são comumente vistos no carnaval, ou materiais de carnaval utilizados de uma outra maneira. Isso tudo a gente que é uma outra dimensão, né, da pesquisa, né? né? Que é a partir da desconstrução, do teste, nem sempre dá por conta do tempo, né? Enfim, da grana, a gente fica sempre equacionando. Sim. Mas tem sido um processo muito rico, assim, nesse sentido. Diferente dos demais, cada um leva para um caminho, né? Então, o Zeca, era muito importante um trabalho de vivência pelos territórios da musicalidade do Zeca, né? Então, entender esse mapa das rodas de samba da cidade do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, as idas a Xerém, para entender o que é um cotidiano em Xerém. O Nosso Destino é Ser Onça já nos leva para um outro imaginário, para uma pesquisa que tem a sua dimensão bibliográfica a partir de leituras teóricas, mas que vai muito mais para um sentimento, para uma potência, para um olhar muito contemporâneo, né? A Glicéria Tupinambá nos visitou aqui na semana passada, né? Visita graças à parceria com a Renata Menezes do Museu Nacional, e foi uma troca muito rica, né? É só um exemplo assim, de troca, de diálogo que vão acontecendo, né? A Glicéria falava, há quem acha que os Tupinambás foram exterminados, que é uma nação indígena extinta. Os Tupinambás existem até hoje, estamos aqui. E eu acho que é esse sentimento de urgência, insurgência e contemporaneidade que aparece em todos os nossos enredos de alguma forma, né? Então, mesmo que tenha uma dimensão histórica, né? Tudo bem, a gente pode ir a 11 mil anos atrás, mas esses 11 mil anos também são um amanhã. Então, é sempre essa ideia, né? Eu acho que isso passa tudo. Sempre. Nos últimos meses, mas não só nos últimos meses, eu acho que é uma construção de quando surgiu essa nomenclatura carnavalesca, da década de 60 para cá, e a inserção dos artistas vindo da Belas Artes, do Teatro Municipal, que entrou-se na disputa dessas questões sobre enredo, sobre esse trabalho do fazer artístico. E aí tem havido um debate, nas redes sociais principalmente, sobre essa abordagem artística dos enredos, falam sobre o academicismo, sobre o popular, a gente do Quilombo não gosta de falar com essas nomenclaturas, né, nesse sentido. A gente fala mais no enredo que é mais denso, que ele vai mais na profundidade de uma pesquisa, que é uma pesquisa mais realizada, tem mais elementos ali dentro dessa profundidade. Você entende, mas você sempre quer cavucar mais. Uhum. E uma questão mais leve que também ressalta, né, porque vocês fizeram isso no Zeca, no Exu, vocês trouxeram um Exu que todo mundo falava, assim, né, vai falar de Exu, ainda mais as pessoas de dentro da religião, mas também de fora, fica essa vista. E quando foi o desfile, foi aquele impacto visual e entendeu que aquela questão tipo, leve de uma forma didática do trabalho de vocês, né? Assim como outros carnavalescos que estão chegando também nessa corrente de vocês, vindo de 2015 para cá, né? Chegando com mais força, também tem essa pegada. E aí, como é que vocês abordam essas discussões? E é possível encontrar um equilíbrio entre esses elementos, né?
dessa junção que sempre veio dando certo, né? Desde o do Fernando Pamplona. A gente pode ter várias críticas sobre isso, mas é a questão que aquilo tem dado o carnaval para as escolas de samba. Né? E aí, só para finalizar, é possível encontrar esse equilíbrio e também porque vocês, como carnavalescos, né? O João, na entrevista que ele deu pra gente, o João não foi o Pedro, que é mestre de sala, que ele falou, né? Que como a justificativa dos jurados chegavam 3 meses depois, você estava naquela escola, às vezes você fazia o carnaval não dava aquele resultado que os presidentes, as pessoas dentro da escola, e você já era demitido. E aí quando via a justificativa, não era nada daquilo que as pessoas achavam que perdeu o ponto por aquilo, né? E aí ele fala sobre isso, sobre a dança, né? Que às vezes os casais são demitidos achando que foi por causa da dança, às vezes era por causa de uma fantasia que não estava encaixando direito, né? E aí como é que vocês trabalham dentro dessa visão, olhando que é uma competição, é um campeonato, vocês têm que lutar para vencer o campeonato e também pro olhar do público, da comunidade que está ali também dentro desse grande manifesto artístico, né, que são as escolas de samba. Sim. Eu vou falar que essa... São várias, né? Na verdade, Sim. é um debate. Não, a questão do enredo, né? Se é enredo acadêmico, se não é. Hoje, na verdade, qual escola que não vai para o livro Abre Alas ou para a Avenida com uma pesquisa bem feita e realizada? Né? A gente tem um quesito enredo valendo 40 pontos e a gente precisa defender aquele enredo, a gente gosta de defender aquele enredo, tem essa parte também, a gente gosta de escrever sobre as fantasias, sobre as alegorias. É um documento, né? Aquilo que a gente entrega é um documento que quem quiser estudar os filhos da escola de samba ou está pesquisando às vezes o mesmo tema. Quantas pesquisas a gente não vê sobre Exu? De repente, alguém que queira pesquisar também a escola de samba pode encontrar ali alguns caminhos, referências, e isso vai perpetuando as escolas e fazendo com que as escolas estejam sendo lembradas, sendo vistas, sendo pesquisadas, compreendidas, sendo faladas. Manifestos artísticos, como você bem colocou, né? Sim, também. E aí é isso. Quem ali na avenida não entendeu o enredo do Exu? Ele fala do Exu porque foi o campeão, vamos dizer. Né? Mas todo mundo vinha junto, todo mundo falava, aquele carro, poxa, me lembra algo que eu vivi na minha infância. Né? Isso aqui acontece no meu terreiro, tem uma imagem parecida lá dentro do meu terreiro de Umbanda. Né? Então são coisas que a gente traz para o dia a dia do desfilante. Né? São imagens, não só do desfilante, mas de quem está assistindo também, mas são imagens poéticas, são imagens que estão dentro do desfile, que pode ser um desfile denso, como o do Exu era um desfile denso, do Tatalão Geral, do Zeca era um desfile denso, com uma leitura, com uma leitura voltada para o samba, voltada para o dia a dia, algo mais leve. Aparentemente mais leve, porque o livro delas do Zeca é maior que o livro delas do Exu. Então a pesquisa que eles têm sobre o desfile do Zeca é maior que a do Exu, maior que a do Tatalão Geral nesse sentido. Pensando muito nisso, assim, porque durante todo o pré-carnaval de Exu, a gente ouvia muito que seria um desfile pesado, que era um enredo muito denso, que seria um desfile pesado, que é uma visão genérica que tem a ver com a demonização histórica desse complexo de divindades, né, que pode ser reconhecido pelo nome Exu no Brasil, né, o racismo religioso, várias questões, né? Então vinha isso, vai ser pesado, tem que tomar cuidado, não sei o que, aí ocorre o desfile e todo mundo fala, pô, o desfile foi leve. Então a conta não fecha, né? Todo mundo fala, foi uma paz. Para mim, Exu nunca foi uma coisa pesada nesse sentido negativo que algumas pessoas atribuem. Exu é movimento, né? Exu é movimento, é circulação, é energia. Então, da mesma coisa o Zeca. As pessoas falavam, o desfile é um enredo muito leve, não sei se tem a cara de vocês, porque é muito leve. Eu falo, a obra do Zeca, vastíssima, leu e pesquisou e catalogou mais de 400 músicas.
essas 400 músicas levam a outras músicas, que são todas as referências da obra do Zeca. O Zeca tem um álbum dedicado ao Heitor dos Prazeres. Aí a gente vai vasculhar a obra do Heitor dos Prazeres e vai encontrando pontos de contato para a linguagem visual do desfile. E é Quando a gente uma vê... montanha russa, que vai desde o carro do ovo a lama nas ruas, por exemplo, né? Então, assim, é algo, uma montanha russa emocional. As primeiras reuniões que a gente tinha com o Vinícius para ouvir as músicas e ficar catalogando os livros, era muito interessante, porque aí havia várias músicas que não eram catalogáveis. Assim, mas essas entram aonde? Entram na chave do drama amoroso, do cotidiano, da religiosidade, da metalinguagem, né, do samba que fala, se autorreferencia, que fala do próprio samba, questões políticas. Quando a gente vê, e isso é muito curioso, né? Cada fantasia do desfile do Zeca era justificada com o trecho de uma música do Zeca. No entanto, há quem decodifique isso, e muita gente que visitava o barracão, principalmente nossos interlocutores que pesquisam cultura suburbana, samba, pagode, falavam a linguagem está aí, até pessoas que diziam, não viu o Zeca Pagodinho no desfile, talvez porque quisesse uma escultura, uma foto, aquela homenagem que era feita antigamente, né? Ou uma biografia mais linear, né? Então eu não Nasceu, sei. cresceu, morreu. Porque a biografia ela está escondida no desenvolvimento do enredo. Né? A gente não volta no Irajá à toa. Né? Não, vamos passear no Irajá porque o Zeca canta Irajá, ponto, acabou. Não, o Zeca viveu a infância dele no Irajá, na casa dos tios. Então a gente ia construindo isso tudo através da construção do enredo. Né? A gente montar uma linha de desenvolvimento do enredo não quer dizer que a gente vai abandonar. Não, e aí o que eu acho é que essa discussão, às vezes, ela gera meio que falsas polêmicas, assim, e leva para um lado que é muito perigoso, né? Que sempre cai nesse maniqueísmo. Então, o enredo é muito curioso, né? Porque às vezes as mesmas pessoas que cobram os enredos têm que ser leves, têm que ser despretensiosos, aí criticam a homenagem ao Zeca. Quero enredo leve. Então, assim, na minha cabeça a conta não fecha. Não. Eu acho que as redes sociais acabam potencializando, né? Muita polêmica, muita discussão. Por um lado é ótimo, né? Mas assim, a gente deixa afetar muito o nosso trabalho. A gente segue uma linha de pesquisa muito rigorosa. A gente leva isso muito a sério enquanto vivência. Né? Não é aquela pesquisa de careta, né? Mas é uma vivência, uma troca. E entende que, sei lá, o livro Abre Alas não precisa ser lido obrigatoriamente, né? É pra quem gosta, realmente. E pro júri, né? Isso, né? É pro júri, por isso a pergunta foi... Pro júri é uma dimensão técnica. Que é pro júri, que precisa entender o que ele está lendo, e pessoas que gostam de ler o livro Abre Alas. Claro. Aí, às vezes, entra numa outra discussão sobre a sociedade que não tem lido muito, né? Sim. E aí questiona sobre isso, pra que tal páginas para descrever uma fantasia. E aí passa por isso, né? Que aquele é o estilo do carnavalesco. É o estilo de vocês. Nada disso é obrigatório. E que segue quem quer, copia quem quer, né? Porque passa por isso, né? Cada um tem que ter o seu estilo. Então, se esse é o de vocês, de propor essa densidade, e depois quando a gente vai ver o desfile, ele tem ali a discussão e traz essas outras camadas populares, tá tudo ali, passa por isso, né? Porque tem às vezes que pode ser algo popular que não dialogue e que seja popular como era feito há 40 anos com as tecnologias de hoje. Que é isso. Antigamente a gente via que não tinha tanto recurso de materiais, e aí você colocava um boneco lá representando a pessoa e fazia, tipo, botava um coração, botava uma chave. Ontem a gente estava vendo um do Império Serrano de 86, que era isso, né? Eu quero, aí falava do dinheiro. Aí botaram, era um cifrão. Tipo assim, o que é mais que dialogue com dinheiro do que isso? Mas hoje em dia a gente tem possibilidades, tem tecnologias, em materiais, para fazer essa visão do dinheiro, do eu quero dinheiro, eu quero porcaria, ou eu quero tal coisa, de outras formas que também consigam uma linguagem visual que dialoguem com isso, né? As tecnologias vão avançando. E a gente também não pode duvidar da capacidade de entendimento
da comunidade da escola. É você reduzir muito, não, porque as pessoas não vão entender. Essa que eu acho que é uma visão muito perigosa, porque às vezes acaba levando a uma leitura de escola de samba que a gente encontrava muito nas pesquisas do Joãozinho da Goméia, que é uma visão folclorista. A escola de samba é uma coisa menor, então... Você vai fazer um enredo menor, mais Para a leve, escola de samba é a maior pesquisa, expressão artística, uma das maiores, né, desse país, do mundo. Né? É um conjunto artístico de vivência, de rito, é uma coisa inclassificável, né? Porque é terreiro, é rito, é espetáculo audiovisual, é escola no sentido de prática, didática, é algo muito potente, então assim... E diverso. diverso. Você vai chegar na quadra e perguntar para toda a comunidade o que você entendeu do enredo do Exu. Você vai ter todas as respostas diferentes umas das outras, mas então, todas vão estar dentro do enredo, todas são complementares. E contraditório também, porque vai ter gente que não... Muita gente da escola que não quis desfilar no Exu por questões religiosas, das contradições também. Então é tudo tão complexo que qualquer visão esquemática, né, maniqueísta, me assusta. E acho que inclusive essa questão do academicista, né, vou falar só muito rapidinho, né, porque às vezes cai numa falsa oposição, né, entre escola de samba e outras escolas, né, outros espaços de saber. Que no nosso entendimento não faz sentido, até porque qual é a cara dessa universidade pública brasileira hoje? Né? Quem é que está pesquisando enredo nas escolas de samba hoje? Quem que está fazendo carnaval, né, saindo da, sei lá, da Escola de Belas Artes, que ficou conhecida no imaginário carnavalesco pela figura central do Pamplona, a Lindo, a Rosa? Qual é a cara da Escola de Belas Artes hoje? Né? Essa é sempre a provocação que eu faço. Né? Então, eu tenho muito medo dessas leituras, assim, me incomodam. Acho que é por isso que não afeta o nosso trabalho, né? A gente segue o nosso trabalho, a gente tem que fazer. Né? Finalizando aqui, é uma escola. Então, tem a questão da escrita do enredo, né? E vocês vão dialogar com os compositores, tem o tira-dúvidas, tem várias, tem escolas que fazem 4, 5 tira-dúvidas. Para fazer isso, tem a explanação para a comunidade, para os seus desfilantes, tem a questão da fantasia que vocês vão contando primeiro para a comunidade o que aquela ala vai representar, né? Porque, pegando até outra fala do João Vitor, ele fala quando ele desfilou de símbolo. Aí como é que você vai falar, não, sua fantasia é símbolo? Tipo, não tem muita explicação quando você fala, é símbolo. Ou é uma fantasia abstrata dessa. Assim, quando você tem uma fantasia que vai representar um mito tupinambá, que você vai justificar, isso vai causar um interesse naquela pessoa, daquela ala, da comunidade, e vai provavelmente pesquisar sobre aquilo, sobre o que ela vai vestir. Ela não vai chegar e falar, pô, vou botar uma fantasia que vai representar tal coisa e eu não sei. Se alguém me perguntar o que representa aquela fantasia, eu não sei dizer. A fantasia de escola de samba, ela não é como uma fantasia semi-pronta que você vai comprar numa loja de carnaval e sair na rua, né? Essa é uma outra dimensão. Dentro da narrativa da escola de samba, a fantasia é enredo, né? Então ela esse corpo que veste a fantasia, ele está contando uma história, ele está vivendo uma história, ele está ritualizando uma história, né? Então muda totalmente a coisa. E uma fantasia fora já corre risco de perder ponto. E essa coisa dos compositores, isso é muito fascinante, né? Porque, sei lá, sai a safra da Grande Rio, 11 sambas. Um completamente diferente do outro, cada um interpretando, né, desdobrando o enredo, né? Ou devorando, né? Vamos falar em devoração, né? Porque é devoração. Devorando esse enredo de uma maneira diferente, todos compreendendo a essência do enredo, a potência do enredo. Então assim, a gente fica muito feliz, a gente fala, pô, as pessoas, né, a energia está circulando. Todos esses 3 anos, esses 4 anos, deram obras assim, que qualquer uma poderia ser colocada na avenida. Assim, eu acho que vai ser uma disputa. Não, desde o Tata Mundirá, a gente tem umas 4 ou 5 sambas ali na Grande Rio que as pessoas falavam, esse aqui pode ser, esse aqui, que fica no detalhe ali da escolha. Aí da vivência na quadra, né? A quadra tem seus mistérios, lá tudo acontece. Às vezes o samba que a gente adora na gravação chega na quadra, não rende tanto quanto o outro que aparece e acontece.
encerrar a entrevista, também no final, né? Seria possível para os torcedores, para quem assiste o Quilombo do Samba, dar uma prévia do que será essa Grande Rio para o próximo carnaval, como vai ser a cara dessa Grande Rio, falando esteticamente? Olha, Vai lá. a gente... É difícil falar o que a gente está tentando fazer, na verdade. Né? Porque eu acho que a pesquisa de material, isso que o Léo tinha comentado, que agora a gente voltou ao carnaval num tempo normal, né? Entre muitas aspas, mas normal, né? Porque chegou uma hora que a gente estava com 3 enredos em menos de um ano. Foi Exu, Zeca e agora Nossa Tina Seronça. Em menos de um ano a gente estava com 3 enredos, então imagina como é que ficou a nossa cabeça. Então agora a gente está conseguindo voltar aos trabalhos, por exemplo, com a oficina que a gente tem com a FRJ, com o Instituto Federal de Belfort Roxo e com a PUC Rio, tentar organizar, que a gente consegue trazer pesquisas de materiais, trazer materiais que não são utilizados no carnaval. Então isso a gente vai continuar tentando alcançar no desfile, né? Utilizar materiais que a gente vê todo ano passar na avenida, mas de outra forma a gente consegue apresentar esse material, né? O que a gente consegue extrair desse material e apresentar ele de uma outra maneira, né? Então eu acho que é isso, é um carnaval que a gente se compromete muito com a narrativa, né? A narrativa do enredo, ela por si só é muito poderosa, a gente tem essa visão dela, né? Sabe? A gente vê a volta do Manto Tupinambá, acho que é maio do ano que vem, né? Que está programado para maio do ano que vem. É uma coisa muito forte para a gente, né? Enquanto brasileiros. Então, isso tudo a gente vai tentar tratar de uma maneira no desfile. E aí a gente vai desenvolvendo, vai tentando buscar sempre coisas diferentes daquilo e mantendo também a nossa linha de trabalho, que é justamente essa. Eu acho que nesse sentido o torcedor pode esperar assim, um desfile que vai ser decodificável como uma construção que tem uma proposta artística nossa, que tem muito a ver com essa lógica da experimentação, da construção de novos materiais, inclusive, com algumas apostas estéticas que a gente já vem testando e vem tentando aí. E pode esperar uma Grande Rio com uma cara de Grande Rio, que eu não vou saber explicar, mas os torcedores, as pessoas que trabalham, né, na feitura do protótipo e que já estão circulando o tempo todo aqui falam, está com cara de Grande Rio. E que é muito importante, porque afinal a gente precisa que a escola vibre como nunca. Pode esperar um enredo, com certeza um samba, um desfile muito valentes, muito poderosos, né, muito aguerridos, e é uma proposta ousada. Eu acho que desses 4 anos aí de Grande Rio, essa talvez seja, no macro, a proposta mais ousada. Muito obrigado, Léo, muito obrigado, Gabriel, pela essa entrevista. E é isso, vocês querem dar a última palavra? A gente adorou, é um debate muito importante, assim, das coisas que vocês trouxeram, não só da Grande Rio, mas também essa visão sobre essas discussões que rolam. Vou deixar vocês com as palavras finais. Muito obrigado de novo. Não, imagina, só agradecer. Mais uma vez, como eu falei no início, tenha vontade, quando quiserem visitar, o barracão está aberto. São debates que a gente gosta também. Se deixar, a gente, na verdade, fica falando a tarde toda, porque a gente é apaixonado por isso tudo, né? Além de trabalhar com carnaval, a gente assiste escola de samba, acho que desde a infância, né? Eu, Léo, toda a equipe também, todo mundo acho aqui. Se a gente não gostasse, a gente não estaria aqui nessa doideira que é. Mas obrigado, gente, mais uma vez. E um beijo a todos, todas e todos. Agradecer e propor essa continuidade da reflexão, do debate. Quem não conhece Meu Destino é Seronça, do Alberto Mussa, né? Tem sido um interlocutor também permanente. Todo dia a gente manda questões de debate com o Mussa, quando a gente não está, né, não se encontra pessoalmente, mas pelo telefone. Procure essa obra, né? Ele foi uma coisa muito séria, assim, né? São ainda, dada a dimensão
do que é a desfile de escola de samba e da vastidão também da literatura brasileira, são poucos os livros que se desdobram, que se transformam em enredo, né? Já teve Memórias de Sérgio de Melícia, Os Sertões, que é um enredo sem sinopse, né? Assim, é o livro. Os compositores extraíam obras belíssimas de livros inteiros, que aí ainda volta aquela pergunta do academicismo, né? Então, estranha. Então procurem que seja um carnaval, um pré-carnaval e um carnaval muito valente para a escola, de força e, enfim, vamos curtir esse carnaval aí, né? Não vejo a hora de ir pra quadra, ouvir sambas e viver tudo isso. Sim, muito obrigado. Acompanhe nas redes sociais do Clube do Samba, da Grande Rio, do Gabriel e do Leonardo, que vocês vão ver eles soltando os spoilers e tudo que vai acontecer até fevereiro do ano que vem. Tá na hora de soltar o nome. Muito obrigado.